Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Graças a Deus por este espaço que aqui nós estamos trabalhando temas teológicos, temas filosóficos, cristãos, história da igreja e tantos outros temas. Até estamos inserindo aí tema de empreendedorismo, assuntos bem relevantes para a nossa caminhada cristã e também para a vida como um todo. São muitos convidados interessantes que têm vindo participar conosco deste projeto. E eu queria agradecer já a você que tem acompanhado nosso projeto, assistido a vários episódios, feito comentários, se inscrito. E aí, se você ainda não se inscreveu, pode fazer sua inscrição para ficar recebendo as notificações e assim poder participar mais próximo, né? Mais íntimo de tudo que nós estamos produzindo aqui. As sugestões, podem colocar comentários sugerindo convidados, e aí a gente vai analisando e trazendo. E também dê uma olhada nos nossos parceiros que nós vamos estar trazendo já. Depois desse um ano de projeto, a gente vai estar com alguns parceiros aí. Vocês vão estar observando também essa questão. E aí, para o nosso momento hoje, nós vamos trabalhar um tema bem interessante que tem a ver com história. E aí, para falar de história, tem que trazer um historiador, né? Então, está conosco, aceitou nosso convite, o professor Davi Alves, meu amigo Davi Alves. Amigo já tem um tempo, né, Davi? Verdade. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos os ouvintes. Parabéns, Cláudio, pelo trabalho, pelo projeto, né? De trazer esse momento de reflexão atrelado, né, à fé, conceitos de cultura, da história, da filosofia. Essa ideia, né, que a gente tem no campo escolar da interdisciplinaridade, né? Trazer esses momentos de conexão. E eu tenho certeza que tem abençoado muitas vidas, né? Tem chegado em muitos lares, unindo a fé e o conhecimento, né? Isso. Que é muito importante. Davi, você é um amigo aí, eu disse amigo, é amigo em vários sentidos, né? É amigo da amizade mesmo, de conversar, né? E de compartilhar muita coisa, mas também é um amigo de profissão, é um amigo de formação. Temos o mesmo curso universitário, né? Verdade. E temos atuado na mesma área de ensino, que é o ensino religioso. Temos atuado na mesma empresa, digamos assim, né? Verdade. Mesma empresa. Mesma empresa, que é mesma cidade. Mesma cidade. Então, e também mesma fé. Amém. Mesma fé cristã, né? Evangélica. Agora tem algumas formações, outras que eu fiz e tem as outras que você fez. Isso. Também, né? Mas eu vou fazer aqui uma breve apresentação sua. Você tem a licenciatura em História, portanto, estamos aqui diante de um historiador. E tem a formação em Ciências da Religião, a licenciatura também. A graduação em Teologia, isso. Especialização e mestrado em Ciências da Religião. É pastor na Igreja Batista Independente Morada. Isso. Que fica aqui num dos bairros. Né? Parque das Dunas. É Brasil Novo, na verdade. Né? Sim, conjunto, né? Conjunto Brasil Novo. Pronto. Então tem um percurso aí já, tem um caminho que você vem trilhando, tanto no universo cristão evangélico, quanto também no ambiente acadêmico. Isso. Não é? E a gente vai conversar sobre história das religiões, ou da religião, porque vamos tratar de uma religião específica. Não é? Então tinha que ser você para falar sobre essa temática.
A gente vai falar sobre a relação que existe entre religião e escravidão. Foi um momento importante na história do Brasil, né? A gente chama de mancha, né? É uma mancha histórica. Os historiadores chamam de trauma. Trauma também. E como é que a religião se insere aí, ou se conecta, ou tem relação nessa questão da escravidão, e também como a Igreja Católica ela produz algo nesse sentido em relação à sua liturgia, né, a missa e tal. Vamos conversar sobre todas essas coisas. Então, para começar, Davi, nossa conversa, eu falei aqui em escravidão, né? E a gente sabe que o Brasil, em sua história, falou Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, né? A gente passa por aquilo tudo. Todas as fases. E a gente percebe muito forte esse momento, ou esse fenômeno, não sei se eu poderia usar essa palavra. Mas vamos fazer um recorte. Certo. Por quê? Porque a gente está no estado do Rio Grande do Norte. Isso. Né? Então a pergunta, assim, existiu escravidão aqui? Boa pergunta. Só antes de iniciar, Cláudio, agradecer a sua amizade, né? Realmente, a gente já temos percorrido, né, esse caminho juntos. Não fizemos parte da mesma turma da UERN, mas chegamos a nos encontrar nos corredores, não é isso? Isso, mas era turma vizinha, né? Turma vizinha. E também você citou aí os lugares onde a gente está trabalhando juntos. E também a semelhança dos concursos, né? Sim. Que o concurso de Macharanguá, você ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Também. Então, graças a Deus, chamou os dois, né? Isso. O seletivo do estado, eu fiquei em segundo, você em terceiro. Chamou os dois. Tá ali, isso, né? Então, até nisso a gente tá... E tem o da Prefeitura de Natal também, que a gente ficou ali próximo, né? Então, temos essa semelhança. Eu costumo dizer da igreja, né? Para o nosso corpo de liderança, que o reino de Deus é o único lugar onde, em uma disputa, todos ganham, né? Então, todos ganham. A gente é uma disputa, porque a gente tá no mercado, mas, graças a Deus, todos estão ganhando. É isso? Muito bem. E, Cláudio, sua pergunta, sim, é uma pergunta pertinente, né? Para o campo da história, principalmente para a história do RN, que é uma área que vem sendo desvalorizada, né? Principalmente nas escolas. A disciplina de História do Rio Grande do Norte, né? Ela praticamente não existe mais nas escolas, e quando tem concursos públicos, os alunos sofrem muito, né? Porque precisam estudar do zero. Esse é um problema, Davi, que ocorreu em função também, eu não diria só, né? Do modelo de aferição do conhecimento. Exatamente. O Enem. O vestibular tinha História do Rio Grande do Norte. Sim. Então as escolas tinham um horário para ensinar História e Economia do Rio Grande do Norte. Como o Enem a gente tem é nacional, então tiraram, né? A gente tem um professor aqui no Rio Grande do Norte que era o ícone. O ícone ainda da história do né? Rio Grande do Norte. Você tá falando de Coquinho? Esse Pronto. mesmo. Quem não teve aula com ele perdeu. Tá devendo aí. Tá devendo. Não. Precisa procurar o professor Coquinho para uma conversa, né? Eu tive a oportunidade de ter aula com ele no cursinho, e foi dali o interesse pela história, né? Porque a primeira vez que eu passei foi em filosofia. Não sei se eu já lhe contei essa história, né? Eu guardo até hoje o documento, né, que a gente imprimia, né, do sistema da Compev. Só que eu perdi o prazo. Por alguma situação, eu perdi o prazo. Ou eu fui convocado e não fui. E aí eu já estava estudando e querendo fazer história, então eu decidi não ir atrás, né? E meu interesse pela história foi com o professor Coquinho mesmo. E ele, sim, é o principal nome, né, uma referência hoje da história do Rio Grande do Norte. E as aulas dele não eram só aulas, né? Era um show. Era um show, né? Era como se você estivesse no local,
né, vivenciando o evento, a maneira como ele falava e como ele colocava o conhecimento. Deu vontade agora de trazer ele aqui pro podcast. Eu indicaria, né, professor Coquinho, com certeza ele vai estar aqui contando para você muitas coisas interessantes, inclusive em relação à fé, né? A fé que envolvia esses grupos, né, no Rio Grande do Norte, tanto como escravos nativos, os indígenas, né, como as primeiras igrejas católicas que foram criadas, construídas, né, no Rio Grande do Norte. E voltando para a sua pergunta, Cláudio, a questão se existiu escravidão no Rio Grande do Norte. Olha só, o grande nome, né, quando a gente vai fazer pesquisa, como referência para a história do Rio Grande do Norte, é Câmara Cascudo, né? Inclusive, nesse livro que você está expondo aqui, eu tenho um capítulo que eu falo sobre a religião em Câmara Cascudo, né? No seu livro A História da Cidade do Natal, um livro bastante denso, mas que ali eu faço uma descrição de como ele via a religião em Natal. E Câmara Cascudo vai dizer que o Rio Grande do Norte tinha poucos escravos, né? Esse relato é dele, essa informação é dele, porque ele se baseou, né, na questão da produção açucareira, que a nossa produção açucareira era uma produção baixa, né? Nós só tínhamos aqui no Rio Grande do Norte 2 grandes engenhos, que era o Solar Ferreiro Torto, que fica em Macaíba, e o engenho Cunhaú, que fica em Canguaretama. Então, eu não conhecia o de Canguaretama, né? Mas esse que é mais próximo Macaíba, aqui, né? O de Macaíba. Você não conhecia? Não, eu não conheço o de Cunhaú. Isso. Mas esse de Macaíba eu tive a oportunidade de conhecer e fica a dica para o pessoal, né? Excelente. É um espaço realmente que você entra na história. Exatamente. Só o fato de estar lá, sem ninguém lhe dizer nada, você já está vivendo a história. Você já vive a história. E o engenho Cunhaú, que era um dos mais ricos, né, do nosso estado, né, que era da família Albuquerque Maranhão, André de Albuquerque Maranhão, né, que era o proprietário. Esse engenho também, ele fazia parte desse contexto. E eram poucos escravos mesmo, tá? Mas nós não podemos dizer com isso que o Rio Grande do Norte não tinha escravidão, certo? Não é o fato de termos poucos escravos que quer dizer que o Rio Grande do Norte não tinha escravidão. Tinha sim. Só que a nossa escravidão, né, como dizia o próprio Câmara Cascudo, ela era branda, né? Ela não era como a escravidão na Bahia, a escravidão em Pernambuco, a escravidão no Rio de Janeiro, que era uma escravidão extremamente comercial, onde o negro era objeto mesmo. Então, o escravizado no Rio Grande do Norte, ele fazia parte daquele grupo do escravizado que já vivia na casa do senhor, fazendo serviços domésticos, mas que existia sim todo o processo de escravidão no Rio Grande do Norte, mas que isso não quer dizer que não existia escravidão no Rio Grande do Norte. O quantitativo de escravos não faz referência com se existia ou não existia. Era um quantitativo pequeno, mas existia sim. Inclusive, né, o Rio Grande do Norte, isso é uma informação bem interessante, Cláudio. O Rio Grande do Norte foi o segundo estado a abolir a escravidão, né? O primeiro estado foi o Ceará, né? A cidade de Redenção aboliu a escravidão, e logo em seguida Mossoró, né? Mossoró vai abolir a escravidão, não foi Natal. Muitos associam logo com Natal, né? Foi Mossoró. Só que Mossoró é Rio Grande do Norte. E Mossoró vai e aboliu a escravidão. Por quê? Pelo fato de termos poucos escravos. E não tinha sentido, né, termos ainda o processo escravocrata, né, em uma cidade em que tinha poucos escravos, e os poucos que a gente tinha, a gente estava mais vendendo para outros estados do que utilizando na linguagem, né, da escravidão mesmo. Porque a partir de 1850 foi instituída no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico internacional de escravos, ou seja, o Brasil não poderia mais comprar escravos em África. Então, a escravidão passou a ser interprovincial. Então, os estados que precisavam de mão de obra escrava, como Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, compravam dos estados que não tinham essa produção.
No caso, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, eram estados que tinham um quantitativo de escravos menor e eles poderiam ser vendidos para esses outros estados. Então, esse é o contexto, né, da escravidão no Rio Grande do Norte. É claro que tem muitos trabalhos sendo elaborados, né, até mesmo pela própria UFRN. Eu tenho amigos que pesquisam escravidão no Rio Grande do Norte, que existe também contrapontos com a fala do Câmara Cascudo, né? Existem trabalhos que debatem, né, e criticam a visão do Câmara Cascudo, até porque Câmara Cascudo estava falando para uma época e ele estava também envolvido num viés político. Câmara Cascudo era da elite, Câmara Cascudo era de família abastada. Então ele escreve também dentro desse contexto, né, do branco, né, que olha para o negro, não do negro que olha para o branco. É como toda análise, né? Isso. Ela é feita a partir da posição que a pessoa se encontra. Exatamente. Então hoje existem críticas, né, bem profundas à Câmara Cascudo, rebatendo essa ideia de que não tinha poucos escravos, de que existia mesmo escravidão no Rio Grande do Norte. Porém, a gente tem que trabalhar com fatos. Sim. Né? E nós não podemos discutir a importância de Câmara Cascudo para o nosso estado, né? Ele foi eleito, né, em Natal como o historiador do Rio Grande do Norte. Foi um título que ele recebeu. Então, querendo ou não, os seus textos são importantes. Porém, as novas pesquisas vêm demonstrando também novas informações. Que ele não teve acesso. Exatamente, né? Então, a gente precisa estar atento ao que estamos produzindo, né, como pesquisa, e manter, né, essa visão que se tinha, né, que no caso é a natal oitocentista, né, sim, ali século XVII, século XVIII. Então, a pessoa que a gente busca nas fontes é o Câmara Cascudo. Agora, qual é a relação da escravidão com a religião? Não é? Porque você falou aí poucos ou muitos independentes, mas essa cultura que estava presente no país e aqui, portanto, também. Mas aí como é que isso se relaciona com a religião? Com a religião, especificamente Rio Grande do Norte, né? Mas aí a gente tenta trazer essa ideia. O que vai acontecer, Cláudio? Nós temos no processo da colonização, estamos aí falando do período colonial, né, que vai de 1500 até 1822, a chegada, né, da exploração, da colonização portuguesa, atrelada, né, ao crescimento da Igreja Católica no Brasil, certo? No caso, a catequização, a construção de igrejas e a chegada das ordens, né, as ordens católicas. A principal ordem católica no Brasil, principalmente no Nordeste, foi a ordem dos padres jesuítas. Mas isso não quer dizer que só tinham padres jesuítas no Brasil. Carmelitas, franciscanos, beneditinos, todas essas ordens estavam espalhadas pelo Nordeste. E aí nós temos um impasse que vai acontecer no Brasil no período da colonização. Nós temos 3 grupos: o branco, que é o colonizador, o nativo, né, que é o índio, né, que é o indígena, e a chegada do escravizado africano, né, para a mão de obra nas plantações de açúcar. E foi feito um acordo entre a Igreja Católica e Portugal, o Estado português, né, de que o nativo seria catequizado, porque ele seria o bom selvagem, né, na linguagem de alguns historiadores. Ele é o bom selvagem por quê? Porque ele é selvagem, mas ainda existe um jeito para ele, né? Já o escravizado africano, diante de todas as teorias que existiam, étnicas, né, racial, não tinha mais jeito, porque na visão dos historiadores da época, o escravo não tinha alma. Então não tem como catequizar alguém que não tem alma. O escravizado era como se fosse essa mesa. Ela pode ser usada de qualquer forma. Então ficou definido assim: o nativo vai ser catequizado e o escravo, né, o escravizado, ele vai ser a mão de obra. Certo? Só que vai chegar um momento em que a Igreja Católica tem que olhar para esse escravo também. E a Igreja Católica perguntou: o que faremos com o negro? Também precisa passar pelo processo, né, da catequização. É aí que vai surgir, em todo o Brasil, as irmandades negras. Né? Descobriram que ele tinha alma, foi?
Exatamente, né? De alguma forma encontraram, alguém deve ter dito para eles, olha, Não é bem assim. 70% da população brasileira é negra. O que faremos com eles? Né? E eles estão frequentando as missas. O negro passou a frequentar as missas, certo? Eles mantinham ainda suas tradições africanas. É aqui que vai começar um pouco a ideia do sincretismo. Eles vão tentar associar a sua religiosidade com a católica, né? Aquela mistura, a ideia do sincretismo mesmo. Só que eles vão frequentar as missas. Então a Igreja Católica começa a observar esse fenômeno, né? Que é na construção social, né? Eles não chegaram com essa ideia. E eles decidem criar as irmandades, que eram grupos negros, porque existiam irmandades negras e irmandades dos homens brancos. Existiam também irmandades dos homens brancos. Era como se fosse um grupo de apoio para essas classes. Então, existia a Irmandade dos Homens Negros, né, que é fruto, né? A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ela é construída por esse grupo, certo? Um grupo de homens negros, administrado pela a liderança católica, certo? Para que eles pudessem estarem naquele mesmo lugar e aprendendo também o catolicismo. Por trás de tudo aquilo, existia o medo da Igreja Católica com as rebeliões, com as revoltas, com as fugas. Então a ideia seria o seguinte: é melhor mantermos eles unidos no mesmo lugar do que eles espalhados cultuando os seus deuses. Então as irmandades negras, elas foram criadas no Brasil com esse intuito de reunir o negro no mesmo lugar e, querendo ou não, ali transmitir um pouco da ideia do catolicismo. Quando você diz no mesmo lugar, é na igreja? Não, porque antes não existia igreja para eles. Existia espaços, né? Inclusive, trazendo para o Rio Grande do Norte, vai existir no Rio Grande do Norte um impasse, porque os fiéis da Igreja Nossa Senhora da Apresentação, que foi a primeira igreja católica do Rio Grande do Norte, aqui fica na frente da Praça André de Albuquerque, né? Inclusive... Era chamada de Catedral Antiga? Catedral Antiga, né? No caso, ela foi a primeira catedral e hoje é a mais nova, né? Inclusive, o corpo, né? O sepulcro do André de Albuquerque é nessa igreja, né? Sim, está lá. Está lá. E a praça leva o nome dele também. Então, os fiéis dessa igreja não gostavam de sentar junto com os negros que iam para a missa, certo? E os negros, eles se reuniam no espaço que hoje é a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que fica um pouco mais à frente, né, do lado direito, de frente ao Rio Potengi. No alto, né? No alto. E lá você vê toda aquela baía. Vê a entrada de Natal. Sim. E aí foi onde onde a Igreja Católica teve a ideia, né, para evitar esse choque cultural dentro da igreja, certo? E também era uma espécie de separação, né, de afastamento, separar o branco do negro. Isso foi um fenômeno que aconteceu em todo o Brasil. Inclusive recebeu o nome, né, como o branqueamento da população, que era separar os brancos dos negros, né, para que não tivesse contato e evitar, né, esse crescimento, né, do grupo negro. Então essa igreja que você está falando aí, como é o nome dela? A Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Pronto, essa igreja ela foi construída para os negros e construída pelos negros. Sim. Ela foi construída pelos escravos para os escravos. Era para a Irmandade não precisar ir para a Igreja Nossa Senhora da Apresentação. Então, nos dias de missa, existia a missa na Igreja Nossa Senhora da Apresentação, em frente à Praça André de Albuquerque, para os brancos. E existia a missa para a Irmandade dos Homens Negros, na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que era uma igreja muito mais simples, muito mais discreta, certo? E é interessante, Cláudio, essa separação que existia na época, é que até a arquitetura da igreja, a maneira como a igreja foi construída, eles podiam pelo menos ter feito uma igreja de frente para outra. Isso. Eles fizeram questão de fazer a igreja de costa. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ela fica de costa para a praça. Para que eles nem cruzassem o caminho. Para você perceber
como a religião estava inserida ali na sociedade, trazendo essa divisão social, né? E existia outro detalhe também sobre a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Eles aproveitaram, se você chegar na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, você vai perceber que você vê a entrada da cidade. Então, o Portugal usava a igreja como base militar. Quem diz isso é Câmara Cascudo, melhor dizendo, é Coquinho, numa entrevista que ele dá a uma TV. Ele diz isso, ele diz, olha, daqui dava para saber os navios que entravam em Natal. Então, essa igreja, ela tinha uma estratégia militar também. Então, não apenas religiosa, mas uma estratégia militar. E o objetivo era manter os escravizados juntos para que a Igreja Católica soubesse o que eles estavam fazendo, tramando e se organizando. A ideia era essa mesmo, manter sob o olhar, né? Então faz uma igreja para eles. Interessante, né? Que você falando isso aí, tudo isso aí que você está dizendo, da relação entre essas duas igrejas, e eu estou me lembrando delas. Quer dizer, elas estão lá ainda hoje. Isso. Para as pessoas irem lá visitar. E tem seus fiéis fixos. São igrejas que funcionam normalmente, como outras igrejas. Só que elas têm esse aspecto histórico, né? De vida, né? A formação da cidade do Natal. Porque, Cláudio, a nossa cidade ela é formada pelo viés católico, né? Nossa formação ela é toda católica. Nosso chão é católico. Né? O início da construção do Forte dos Reis Magos, 6 de janeiro de 1598. Ou seja, é um feriado católico. A fundação da cidade do Natal é 25 de dezembro de 1599, ou seja, no dia do nascimento de Jesus, na tradição católica, né? Ou seja, nossa sociedade natalense, ela é toda construída pelo viés católico. As nossas 3 primeiras igrejas do Rio Grande do Norte, elas definiam as classes sociais que existiam aqui. A igreja Nossa Senhora da Apresentação, a antiga catedral, era a igreja dos brancos, construída em 1599. Em 1714 foi construída a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos para os pretos e os pobres. E em 1766 foi construída a igreja dos militares, a igreja de Santo Antônio, famosa igreja do Galo. Uma igreja para os militares. Que também fica lá na mesma... Que fica, são as 3 primeiras igrejas do Rio Grande do Norte que definiam as nossas classes sociais. O que era o Rio Grande do Norte? Era o indígena e o negro e o pobre, o branco e o militar. Então, Natal, ela é construída sob as bases do catolicismo, pelas 3 igrejas. E nessas 3, tem a igreja construída pelos negros para os negros. Aí você falando dessa igreja aí, ela tem uma característica interessante hoje, que é a chamada missa tridentina, né? Isso. O que é essa missa e como é que ela funciona? Olha só, Cláudio, essa igreja, ela não tinha missa tridentina. Era uma missa tradicional, missa católica. A partir de 2007, certo? O Papa vai permitir que os grupos que quisessem o retorno do rito tridentino, que é aquela missa celebrada em latim, mas não é só a missa em latim, tem toda uma liturgia, porque o foco fica no latim, mas existe toda uma liturgia que não tem na missa católica, por exemplo, moderna, certo? Não tem, como por exemplo, o padre celebra a missa de frente para o altar, de costa para os fiéis. Então ele passa a missa todinha de costa para os fiéis. Ele não está de costa para o altar, né? E ele também não está de costa para os fiéis. Ele está de frente para o altar. A linguagem que eles usam é essa, né? Para não mostrar que é um desrespeito nem aos fiéis, nem ao altar. As mulheres usam véu nessa igreja. É uma das poucas igrejas que as mulheres ainda usam o véu. Elas entendem o papel do véu, a função do véu, né? Existe toda uma teologia por trás do véu, certo?
O silêncio é um aspecto importantíssimo nessa igreja. A meditação, a reflexão. Como você sabe, né, minha dissertação de mestrado foi sobre essa igreja. E eu brinco às vezes com minha esposa, né, com meus colegas. Eu congreguei 2 anos nessa igreja, né? Todos os domingos, às 10 horas, eu estava lá na missa tridentina, certo? E é impressionante a sensação que é estar naquele lugar. O silêncio, ele fala, né? A música, o rito, certo? E a concentração das pessoas. Então, realmente é diferente. Eu posso dizer porque eu vivi. Você mergulhou na pesquisa. Isso, né? Porque minha pesquisa tinha um viés etnográfico. Eu precisei ir a campo. Eu entrevistei 85% dos membros hoje da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, eu ainda continuo, né, participando de alguns grupos lá, porque eu penso ainda em ampliar esse trabalho. Então, fiz amizades lá também, né? Tem até um acólito, que foi o que abriu as portas para mim lá. O acólito é o ajudante do padre, né? E ele dizia assim: Davi, você é um protestante tridentino. Ele brincava comigo assim, sabe? Você é um protestante tridentino, né? Sim. Porque realmente é uma igreja que abraça tudo isso. Muitos estudantes do latim frequentam as missas para poder praticar o latim. Então, Cláudio, o latim é de 2007 para cá. Em várias cidades brasileiras foi permitido que os grupos que quisessem pudessem solicitar uma missa em latim. E esse grupo de Natal, que começou com 15 a 20 pessoas, hoje a frequência é de 50 a 60 pessoas. Está crescendo, né? A busca pelo rito tridentino está crescendo. E eles solicitaram o rito tridentino e conseguiram, né? Então, hoje, Natal é a única igreja do Rio Grande do Norte que tem uma missa no rito tridentino, certo? E aí, interessante, né? Aproveitando aqui para fazer o complemento. O rito tridentino é porque faz referência ao Concílio de Trento. O termo tridentino, né, no latim, tem uma conexão com o termo Trento, né? Que é a cidade onde teve o Concílio de Trento. Isso. Tá certo? Então, eles resgatam essa tradição, Cláudio, e passam a viver na modernidade com essa tradição. Certo? Por quê? Porque em 1962, de 1962 a 1965, nós tivemos o Concílio Vaticano II. Que esse concílio, o Papa autorizou que as missas fossem celebradas na língua vernácula, na língua do país. Então, praticamente todos os países passaram a celebrar a missa na sua língua. O Brasil passou a celebrar a missa em português. E o latim foi ficando em desuso, praticamente morrendo. Até que em 2007, né, esse grupo tradicional da Igreja Católica solicita ao Papa essa abertura para que aqueles que quisessem celebrar a missa no rito tridentino pudesse fazê-lo. E aí é o que acontece. Nós temos missa tridentina aqui, nós temos missa tridentina na Paraíba, nós temos missa tridentina em Pernambuco. Eu fiz um mapeamento, né, de todas as igrejas, todos os estados que tem missa tridentina no Brasil. E são muitos estados. Tá? Agora não é muitas cidades. Então, por exemplo, o Rio Grande do Norte só tem a missa aqui na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, a missa tridentina, ela vem com esse viés de resgatar a tradição católica, né? As vestes sacerdotais, os padres se vestem diferente. Como eu falei para você, o silêncio, o uso do véu, a própria liturgia, a posição do padre, a posição do padre para o altar, e o latim, que é o grande marco, né, de ruptura entre uma das questões que eu trabalho na minha dissertação, né, a relação entre tradição e modernidade. A gente percebe que há um movimento dentro da Igreja Católica vou usar a palavra conservadorismo, né? Isso. Um retorno às tradições. E
e esse movimento parece ser muito forte hoje, né? De tentar recuperar muita coisa. E aí, por isso, também vem críticas a este concílio que você fez alusão, que é o Vaticano II. Isso. Porque como ele abriu para língua vernácula, então já deixou de lado a tradição, nesse sentido, né? Exatamente. E aí esse movimento ele vai tentando resgatar isso aí, né? Então é um movimento específico dentro do catolicismo, no sentido de retornar à tradição, A tradição. de conservar a tradição. De manter, né? Para eles é manter, que ela nunca morreu. Para os conservadores, os mais tradicionais, ela nunca morreu, certo? E o que eles estão tentando fazer é exatamente essa palavra que você utilizou, Cláudio. É o resgate da tradição. Só que eles lutam diante da modernidade, da globalização. E esse grupo, pelo menos assim nas pesquisas que eu fiz, é um grupo que não concorda muito com o Concílio Vaticano II, né? Se eu não me engano, o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI foram os dois papas do Concílio Vaticano II. Porque o Concílio Vaticano II, nas linguagens dos próprios papas, do João XXIII e do Paulo VI, ele dizia o seguinte: a Igreja Católica precisa ouvir o mundo. Precisa saber o que o mundo pensa. Precisa saber o que o mundo está fazendo. E com isso, o concílio foi feito para que essa globalização, essa modernidade pudessem ter voz. E não apenas teve voz, como essas vozes entraram dentro da igreja. Então esse grupo tradicional nunca aceitou o Concílio Vaticano II. Respeitou. Sim, é porque essa frase, né, tomada aí ao pé da letra mesmo, a igreja precisa ouvir o mundo, né? Nós temos que ser críticos, então, a esse concílio mesmo. Exatamente. É para ser o contrário. O mundo que tem que ouvir a igreja. Pronto. Se levarmos por esse viés, essa é a crítica que se faz. E foi o que aconteceu, né? Vários teólogos foram convidados para esse concílio para poder falar, entendeu? Sobre as mudanças que o mundo estava vivenciando e as possibilidades de mudança dentro da Igreja Católica. E foi o que aconteceu. E teve muitas mudanças. Uma delas foi a missa em latim, foi as vestes sacerdotais, foram vários ritos que foram mudados. Como, por exemplo, o movimento carismático, ele surge no mesmo ano do Vaticano II. No final do Concílio Vaticano II, surge, Lembra a data? se eu não me engano, 1965, surge o movimento carismático no Brasil. Então, tudo é reflexo dessa abertura. A data do concílio. 1962 a 1965. Sim. O Concílio Vaticano II. Durou 3 anos. Concílio rápido, né? Em relação a outros. E que teve 2 papas. Então, Cláudio, o concílio, ele não é bem visto pelos mais tradicionais. Por esses conservadores. Exatamente. E aí existe uma tensão. Essa palavra eu uso na minha dissertação. Existe uma tensão entre o tradicionalismo dentro da Igreja Católica e a modernidade. Né? Devemos resgatar, né, na linguagem deles, devemos resgatar a tradição e conviver com a modernidade ou só viver com a tradição? Então, esse grupo, né, é um grupo bem específico da igreja. Eles são muito convictos do que eles querem, certo? Está crescendo, né? Uma das coisas que eu constatei na minha pesquisa é que a busca pela tradição é algo que está crescendo e talvez eu até amplie essa minha pesquisa também para as igrejas evangélicas. Existe... eu quero falar isso, mas segure isso, aí. Pronto. Porque eu me lembrei agora de uma curiosidade. Certo. Que eu quero que você fale dela. Tá. Então, porque o nome da igreja é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Sim. Foi construída pelos pretos. Isso. Para os pretos participarem da missa lá. Exatamente. Só que não são os pretos que frequentam a missa. Isso. Exatamente. Olha que curiosidade. Isso é uma curiosidade tremenda. Já vou entrar nesse seu tópico aí. E isso eu constatei e eu escrevi sobre isso. Né? 85% do público lá é branco. Branco.
os líderes, os principais representantes ali da liderança da igreja. Tem os negros também. Inclusive esse rapaz que abriu as portas para mim, ele é negro. Mas predominantemente é uma igreja de brancos, certo? Então é uma igreja que aí entra numa parte do meu trabalho que eu critico. Ela perdeu a sua principal característica, que era uma igreja construída por negros para negros. E vou além. É uma igreja onde 90% do seu público não mora no entorno dela. Vem de fora. Então é uma igreja que ela não tem... É uma membresia que ela não tem muita conexão com o espaço. Porque ela vem de fora e ela é branca. Então, e como fica a história dos negros? Como é que se resgata? E só para mim concluir, Cláudio, uma das coisas que eu perguntei foi: qual é o trabalho que é feito aqui nesse espaço e até dentro da igreja, que se fale sobre a história desses negros, que se resgate a memória desses escravizados, desses homens que construíram essa igreja, porque todos foram enterrados ali. Você sabe, né, que a igreja católica, antes dos cemitérios públicos, as pessoas eram enterradas dentro e ao redor da igreja. Então, aquele espaço ali, de dentro da igreja e daquela calçada que fica na frente, até o cruzeiro que tem, aquilo ali é um chão de pessoas que foram sepultadas, escravizados. O que se faz para resgatar aquela memória? Isso foi uma pergunta que eu fiz e eu percebi que não tive muita resposta. Porque é uma igreja de brancos, que celebra uma missa tridentina, que não tem muita conexão com o espaço, porque eles vêm de fora, e causa esse estranhamento, né? Esse paradoxo. Aí nós temos um paradoxo, né? Como você mesmo colocou aí, o nome da igreja, a história da igreja. Então, a impressão que eu tenho é que, pode me corrigir se eu estiver errado, é que eles fizeram esse resgate do modelo tradicional lá naquela igreja, mas poderia ter sido em qualquer outra. Exatamente. Não é porque foi uma igreja construída por escravos, nada a ver. Questão histórica. Uma das explicações nas minhas entrevistas foi que é uma igreja simples. E eles buscam uma liturgia simples. Uma missa simples. Sem instrumentos, sem barulho, sem muita coisa. É uma missa mais curta. E a igreja é muito simples, né? Agora, outra curiosidade é que me parece que lá no entorno, no espaço, que eu falo, né? Tem algum tipo de ação, de movimento dos negros. Isso, atuais. Isso. Não é? Porque a gente sabe que tem aquela questão da religião, chama-se afro-brasileira, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade meu trabalho de especialização foi sobre eles. Existe um grupo em Natal chamado Nação Zamberacatu. O nome é por causa do zambê, né, que é um ritmo, e junta com o ritmo do maracatu de Recife. Então eles trazem a mistura do zambê, que é norte-riograndense, que é do Rio Grande do Norte, né? E o maracatu de Recife. E quando junta, dá o Zamberacatu. E esse grupo, ele tem raízes no candomblé, certo? Praticamente todos os seus membros, né? Nem todos são do candomblé, mas a maioria são do candomblé. E esse grupo, eles têm um ritual que é feito todos os anos na abertura do carnaval. E de onde sai esse cortejo? É um cortejo. De onde sai esse cortejo? De frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Onde nesse cortejo eles coroam a rainha do Zamberacatu, né? Que no caso é ligada ao candomblé. E o que é interessante é que esse grupo, sim, tem um trabalho de resgate histórico, de memória e de ancestralidade. E isso é muito evidente, porque eles falam sobre o chão.
Eles fazem ali por causa do chão, porque para eles são seus antepassados que estão ali. E aí, no trabalho que eu escrevo, eu mostro essa relação. Enquanto esse grupo Zambegaracatu faz um trabalho de resgate da memória e da ancestralidade negra no Rio Grande do Norte, a Igreja Católica se silencia. Ela só se apropria do espaço interno. Exato. E da história. E da história. Porque a igreja, ela é tombada, ela é um patrimônio histórico. Durante a semana, a igreja é um patrimônio histórico de visitação. Você vai bater foto e no domingo você tem a missa tridentina. Mas a missa poderia ser em qualquer lugar, em qualquer outra igreja. Entendi. Certo? Então, realmente nós temos esse grupo em Natal, chamado Nação Zambeiracatu, que faz esse trabalho e escolheu, né, aquele espaço exatamente por causa da sua história, né? Que foi ali em que os seus ancestrais, seus pais, né, se reuniam no período da escravidão no Rio Grande do Norte. E no caso dos que frequentam a missa tridentina, né, eles preferem essa igreja justamente por causa da simplicidade que você falou, do resgate. É isso aí que motiva eles. O principal é o rito. Certo. A busca é pelo rito. Não é pela igreja. Não posso afirmar, Cláudio, mas fica assim, paira no ar a ideia de que se o rito sair dali, as pessoas também sairão. Então elas estão em busca da missa tridentina. Elas estão em busca do catolicismo tradicional, conservador. E isso aconteceu, esse chamado reavivamento, né? Reavivamento da tradição da missa tridentina no Brasil e no mundo. A partir de 2007, no Brasil. Foi quando o Papa ele autoriza o retorno da missa tridentina para os grupos que quisessem. E existe esse conflito dentro da Igreja Católica, né? Porque muitos deles acham que o catolicismo moderno está muito liberal, né? Como eles mesmos falam, que o Vaticano II para eles foi um concílio muito liberal, muito aberto, né? E que o mundo entrou dentro da igreja. E eles tentam de todas as formas fazer aquele culto, aquela missa, aquela missa, né? Bem tradicional mesmo, baseado no rito tridentino, a ponto de você chegar lá e ser uma missa nos moldes da igreja medieval, da igreja do Vaticano. Não diferencia muita coisa. Acaba sendo uma experiência interessante. Uma experiência interessante que eu recomendo para todos os teólogos, todos os alunos de ciência da religião assistir uma missa tridentina. Um dos detalhes, Cláudio, é que para ter uma missa tridentina tem que ter um padre que goste da missa tridentina e adepto da missa tridentina. E Natal tinha. Monsenhor Lucilo. Faleceu na pandemia. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Segundo o pessoal lá disse que eu fui o último a entrevistá-lo, né? Que meu trabalho foi bem na pandemia. E ele faleceu na pandemia. E ele era tão ligado à missa tridentina e à igreja que ele pediu para ser sepultado lá dentro. E foi aceito o seu pedido. O sepultamento foi dentro da igreja. E então, aí hoje, quem substituiu ele? Existe outro padre lá, mas esse veio de fora, eu não recordo agora o nome, porque já houve mudanças, né? O trabalho já tem 2 anos, então nesse interim, eles ficaram buscando, né, padres que pudessem realizar a missa. E tiveram que trazer de fora, porque aqui em Natal não tinha um padre com essa formação específica de missa tridentina, que é uma missa realmente bem específica. É claro que os fiéis acompanham, né? Tem uma forma de acompanhar, porém, ela é feita e ela é realizada toda em latim. Agora eu tinha cortado você quando você começou a falar sobre a relação entre isso que acontece, né, na Igreja Católica com a questão dos evangélicos, né? Você ia fazer Sim. paralelo. Uma ponte, aí, né?
É uma questão que eu colocaria assim, como é que você enxerga essa relação entre tradição de um lado e modernidade do outro lado? Pronto, A missa antiga e a missa moderna. Eu pretendo ampliar o meu trabalho, né, Cláudio? O meu doutorado, eu pretendo trabalhar a relação entre tradição e modernidade. E vou além, né? Pretendo mostrar que existe sim um resgate da tradição. Por quê? Porque a modernidade falhou. E existem vários teóricos que falam sobre isso, né? O Giddens, né? É um dos teóricos que trabalha a globalização, e eu cito ele no meu trabalho. Ele vai falar sobre isso, que a modernidade não trouxe todas as respostas. Então, a modernidade, quando ela chegou e disse assim: cheguei para melhorar tudo. E o que foi que a modernidade trouxe? 2 guerras mundiais, fome, peste, doenças. Então, diante disso, a pergunta é: a modernidade resolveu todos os problemas? Respondeu todas as perguntas? Não. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar para trás e ver o que deixamos para trás que pode ser aproveitado hoje. Tem que fazer o retorno. É aí que tem o retorno à tradição. É o que eles estão fazendo. Eles viram, eles participaram do Vaticano II, aceitaram como bons católicos, mas viram que a coisa não funcionou como era para ter pensado. Então, a intenção deles agora é o quê? O resgate da tradição. E é claro, um resgate da tradição olhando também para a modernidade, porque não tem como, né? Essa é uma das coisas também que deixa aquela igreja muito curiosa, né? Muito atrativa, porque é uma igreja que ela respira tradição, mas ela está num espaço totalmente moderno, urbano, o centro de Natal, né? Onde as igrejas de Natal, tanto católicas como protestantes, as mais modernas estão ali, ao seu redor. E ela se mantém, né, vivendo, né, naquele rito tridentino que, como eu falei, é uma série de fatores, não é só a missa em latim, é as vestes, é o comportamento, é o silêncio, é o véu. E mesmo com a tradição, eles conseguem viver na modernidade. É uma igreja que, ao mesmo tempo que ela é patrimônio histórico e cultural, ou seja, as pessoas vêm de fora conhecer a igreja, ela é moderna no sentido de que ela é um patrimônio histórico, de visitação, de cultura, ela é turismo, mas ao mesmo tempo ela tem uma história, ela tem um passado, ela tem uma memória, e ela tem dentro dela, né, hoje, uma das missas mais antigas do catolicismo, que é o rito tridentino. Então, ela é um movimento, né? Aquela igreja ela é um movimento. Eu diria assim, fazendo aqui uma comparação com o que acontece em termos de movimento do ser humano em relação a Deus, ao longo de toda a sua história. Se a gente pegar, você que é da história, aquelas divisões que se fazem da história de forma didática, né? Sim. A gente vê que no período clássico, antigo, antiguidade clássica, há um distanciamento divino, porque é um enfoque muito no humano. E aí, quando passa esse momento, chega-se o momento medieval, chamado medieval, né? O período medieval, que já tem uma ênfase maior no divino. Exatamente. Em Deus, né? Aí tem, depois desse período medieval, um outro chamado Renascimento. A Idade Moderna, né? Isso. Que já é um distanciamento. Que seria o retorno ao classicismo. Ao classicismo. Então já ele é o movimento de sanfona que a gente fala, né? Que uma hora se aproxima, outra hora se distancia. Aí, esse distanciamento do Renascimento, ele provoca também um movimento, inclusive artístico, que é chamado de Barroco. Uhum. Que aí já é uma aproximação. Com a igreja. Com a igreja. Né? E depois desse período barroco, tem um outro período chamado romantismo. Que se vê muito nas artes, né? Na música, na pintura, na arquitetura. E o romantismo já é, de novo, uma ênfase no ser humano. No ser humano, na pessoa. Que é o humanismo, né? O humanismo. Que é um dos aspectos do iluminismo, né? Exatamente. Do Renascimento. Ou seja,
a história humana ela está sempre assim. Uma hora está se aproximando, outra hora está se distanciando Isso. do divino. E aí nós estamos agora num período modernoso, né? Isso. Contemporâneo, aí em que percebe-se isso que você falou do que a modernidade trouxe, Uhum. né? Não trouxe resolução de problemas, trouxe novos problemas. Novos problemas. E aí qual é o caminho para resolver esses problemas da modernidade? É outra modernidade? É pós-modernidade ou é o retorno à tradição? Aí esses movimentos surgem mostrando que o caminho é o do retorno. O do retorno. Não é seguir em frente, é voltar. Exatamente. E aí, Cláudio, nas minhas entrevistas, né? Um dos entrevistados me fez uma pergunta muito interessante. E aí eu não estou aqui para julgamentos. A gente que pesquisa, né? E o meu trabalho era um trabalho baseado em entrevistas. Então, eu tive que escrever mediante as falas. Sim. E eu tenho todas as entrevistas digitadas, né? Guardadas já por causa disso. Para que não fique essa ideia de, você inventou a fala. É o exercício da neutralidade que você exatamente, né? tenta fazer como todo pesquisador isso procura fazer. E uma das perguntas que o rapaz me fez foi o seguinte: Davi, você já foi numa igreja católica moderna? Eu disse sim, inclusive antes de ser protestante eu era católico, minha mãe é católica. Minha mãe me fez pagar a promessa em Juazeiro, vestido de São Francisco Canindé, aquele todo ritual todo lá no Padre Cício. Eu conheço toda aquela estrutura. E frequentei a igreja católica, né? E ele perguntou assim: em qual você sentiu mais a presença de Deus? Na tradicional ou na moderna? Ele me fez essa pergunta. Você já apelou para a experiência, né? Emocional. Os elementos. Qual dos dois espaços que os seus elementos lhe colocou mais próximo de Deus? Lhe conectou. Qual dos dois espaços? Você respondeu? Eu respondi na hora, não teve como ficar calado. Eu disse, não tem comparação. Porque aí foi uma experiência própria, Cláudio. O silêncio, né? Com todo o rito, certo? Ele vai realmente lhe deixando tão concentrado que nada lhe distrai. E essa é a intenção, não ter distração. Uma das coisas interessantes o padre não é a pessoa principal da missa. Aquela homilia, né? Bonita, ou o padre que canta, o padre que dança, o padre que joga água, o padre que faz um negócio que nenhum padre faz. Não existe. O centro da missa... O padre desaparece, né? Exatamente. Pronto. Na verdade, ninguém aparece. Ninguém, nem lá em cima ele fica naquela postura que pastores e padres ficam tradicionalmente. Ele fica de costa para os fiéis, como se ele fosse mais um dos fiéis. Ou seja, o centro são os elementos eucarísticos, né, como eles falam. Então, essa é a essência do retorno da tradição, na visão deles. Tá, Cláudio? E aí eu abro uma discussão. Na verdade, eu nunca nem parei para pesquisar. Mas quem pesquisa aí protestantismo poderia enveredar por isso. Se você perceber, existe uma discussão dessa dentro da igreja evangélica também. Era o que eu ia colocar agora, né? A gente pode aplicar esse mesmo princípio. Exatamente. À igreja evangélica, porque a gente sabe que a igreja evangélica ela se modernizou a tal ponto de a arquitetura dela não mostrar não mais identificar que é um mais templo. E pronto. Não identifica um templo. É um shopping center, né? Você não sabe o que é. Não sabe o que é. Era uma loja e botou só uma placa e pronto. Não existe o cuidado com essa imagem do que é igreja, né? E quando você entra também, e aí entra a discussão, certo? Eu sou pastor da Igreja Batista, como você sabe, né? Nós somos
vou usar a expressão, né? Assediados pelos nossos liderados em todos os momentos. Vamos fazer isso porque a outra tá fazendo. Vamos pintar a parede da igreja de preto, né? E inclusive pintei lá, né? Não, aí vem os conhecimentos técnicos. Não, porque a acústica, porque o preto ajuda no som, na iluminação. Aí você acaba cedendo. Aí você cede aqui. Daqui a pouco você para e diz assim... Não é mais uma igreja, é um clube, é um... E é aí, Cláudio, que eu não sei se são só... Eu já tenho 18 anos de pastorado. E eu consigo já fazer essa reflexão. E aí eu penso, será que não está na hora de pisar no freio e dar uma resgatada em algumas coisas aqui? Por exemplo, cadê os nossos hinos do inário? Quer seja cantor, quer seja harpa, onde eles estão? É o worship agora, do início ao fim. Será que não dá para inserir no início do culto, ou no meio, ou no fim? Então é nessa hora que a gente começa a pensar, será que não está na hora? Recentemente eu recebi um membro da nossa igreja, eles moram em Candelária, e eles viram a frente da igreja, e ele disse assim, pastor Davi, que coisa linda se a gente fizesse aqui uma frente de capela. Capela, aquelas ideias de capela mesmo assim. Eu disse, por que não? Por que não? Por que não fazer um projeto? Qual é a minha ideia, Cláudio? Como líder eclesiástico e também como pesquisador, eu acredito que dá para conviver. Pode existir uma convivência sadia entre tradição e modernidade. Eu acredito que possa existir. Até porque, eu deixo isso claro no meu texto, que a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ela já vive com isso, quer os seus membros assumindo ou não. Já existe uma relação ali, no seu espaço de tradição e modernidade. Não tem como. A igreja na semana é um ponto turístico. No domingo é missa tridentina. No carnaval tem o... No carnaval tem o cortejo do grupo Nação Zamberacatu, certo? Existem os elementos que já são um pouco adaptados dentro da própria missa, né? Existe o texto em português para você ler, para você acompanhar. Isso já é uma ajuda, né? Então, já é a inserção do moderno. Com certeza. Tradição. Então, aquilo que não interfere, que não muda na essência, eu acredito que a modernidade pode trazer. Então, eu não vejo problema entre tradição, também não vejo problema entre modernidade. Eu vejo problema no radicalismo, naquele grupo que diz tem que ser moderno, tem que mudar tudo e joga tudo isso fora. E também vejo problema naquele grupo que diz assim, não, o que vale é a tradição, o que leva para o céu é a tradição. Então, o equilíbrio, nesse momento, eu acho que é o que vale. E depois de ter estudado, ter escrito, né, e lido vários textos, eu entendo que dá para você resgatar a tradição sem perder a modernidade. Aproveitar o que pode ser aproveitado para o bem, né? Isso. Recuperando aqui o texto bíblico, examinando tudo e retendo o bem. Isso. Né? Porque a gente vê que tem aqueles elementos que não são aproveitáveis. Uhum. Né? E tem aqueles que comprometem. Que comprometem e tal. Uhum. Você falava aí da questão arquitetônica, à frente da igreja. Quando a gente olha para a arquitetura clássica, arquitetura neoclássica, né? Até a arquitetura colonial, esses outros períodos, a gente vê que há uma riqueza de detalhes. Uhum. Uma preocupação com a beleza, um detalhe mesmo. E quando olha para uma arquitetura moderna, a gente vê uma caixa. Exatamente. Né? Aquelas linhas... Até porque, quem explica isso muito bem é o professor Hodgson, né? Explica isso muito bem. A arquitetura, ela transmite a ideia de religião e a ideia de Deus. Né? Por que as catedrais são tão altas? Sim, mas eu diria assim, né? Nem só a arquitetura. Porque quando a gente fala arquitetura, a gente está falando de arte. Uhum. Movimento artístico, estética. Né? Uhum. Então, toda expressão artística, ela tende a fazer isso que a arquitetura também faz. E aí,
você estava falando sobre essa questão arquitetônica e eu me lembrando da área que é minha também, que é a da música. Sim. Porque você também fez alusão aí aos inários. Exato. Né? O cantor cristão, a harpa cristã. E há uma riqueza de detalhes na composição musical. Tanto na melodia, como na harmonia, quanto na letra. Isso. Na poesia. E aí você também usou a palavra worship aí, que já é... Do moderno. A expressão moderna da música. Você tem uma linha melódica que se repete. Sim. Uma única linha melódica que fica se repetindo. Uma única sequência harmônica que também fica se repetindo. E isso está se colocando em paralelo com a expressão arquitetônica também. Não há mais detalhe. Não há mais detalhe. Então, a palavra pode soar forte, mas é o quê? É pobreza. Há uma pobreza na expressão artística. E essa expressão artística, seja ela em que área for, não será um reflexo de uma ausência que não está, né? De uma ausência que deveria estar ali. Algo que deveria estar e não está, e justamente por não estar, o que se expressa é somente aquela coisa que eu usei a palavra pobre, né? Sim. Para identificar. Exatamente. Então, esses elementos, eles todos precisam ser colocados na mesa para análise. Então, eu acredito, Cláudio, que essa discussão ela é pertinente. Né? Essa discussão é pertinente. Até que ponto a modernidade ela nos ajuda, certo? Em termos aqui de igreja atual, né? E até que ponto trazer a tradição também vai nos prejudicar. Então, eu tenho um grupo lá na nossa igreja, né? Trazendo algumas experiências que, irmãos, eu tenho um diácono lá que ele é filho de um pastor da Assembleia de Deus. Ele foi um dos fundadores daquela igreja Assembleia de Deus de São Gonçalo, Apolo. Sim. E os grupos familiares, né, que eles dirigem, eles tocam hinos da harpa. E eu gosto muito, muito quando eles explicam a história do hino. Por trás do hino tem uma história de vida. Alguém que padeceu, alguém que sofreu, uma filha que estava prestes a morrer, e alguém que orou, que pediu oração. Ou seja, a riqueza de detalhes, como você está falando. Então a gente perdeu um pouco isso. Domingo eu estava ouvindo no programa uma música que nem é do inário tradicional. Era uma música de Armando Filho, ele cantou. E quando a música começou, eu me virei para a pessoa que estava do meu lado e disse: essa música tem uma história. Você percebe. Ela não foi composta para ser vendida. Exatamente. Para ser colocada no mercado. Ela tem uma história. Exatamente. Então, essa modernidade, ela meio que vai também apagando, né? Ela vai apagando, porque faz um pouco sentido, né? Essa questão que a modernidade, ela vem para substituir mesmo. Que foi o que o Renascimento fez com a Idade Média. O Renascimento, o objetivo do Renascimento era apagar a Idade Média e voltar ao classicismo, que era a cultura greco-romana. Entendeu? E enfatizava o ser humano, valorizava, colocava o homem no centro, né? O homem no centro de todas as coisas, né? O homem, aquele que cria, aquele que faz, né? Substituição do teocentrismo para o antropocentrismo. Certo? Então, o Renascimento foi isso. Então, isso aí vem compactuando com o Iluminismo, né? Aí vem a Revolução Francesa, que é um marco na história, certo? Com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, focando o homem. Focando o homem, certo? Então, essa ideia do tradicional sempre sendo colocada em segundo plano, certo? Até chegarmos nos dias de hoje. Tá? Que, querendo ou não, o foco está sempre no homem. Sim. Se pegarmos as músicas, o culto o culto, ele tem o nome antropocêntrico. De culto, tem o nome de culto, porque é culto a Deus, né? Mas o fazer do culto... Os pregadores coach, os pregadores
motivacionais, autoajuda. Então, essa modernidade chegou. Isso é indiscutível. Só que a pergunta é se a tradição não está faltando. E se existe espaço para a tradição ainda. Então, essa é a minha pergunta. E eu acredito que existe. Como dentro do catolicismo existe, como dentro do protestantismo também existe, o espaço à tradição. Que a ideia da tradição é aquilo que você faz sempre, né? É aquilo que você não muda. E realmente, quando se trata de cristianismo, tem coisas que a gente não tem como mudar. Tem coisa que não tem como mudar. Sim. Tem uma frase do conservadorismo que eu acho muito interessante, acho que caberia nesse momento final aqui de conclusão, né, da nossa conversa, que ela diz assim: o conservador, ele não é estranho a mudanças, ele não é contrário a mudanças, mas antes de mudar, ele aplica a virtude da prudência. Sim. Então, cabe fazer a mudança ou não? E aí uma outra frase interessante do conservadorismo é aquela que diz que quando não é necessário mudar, é necessário não mudar. Como é, Cláudio? Aí foi bem filosófica, viu? Quando não é necessário mudar, é necessário não mudar. Ou seja, se não é necessário, não mude. Essa é a pergunta, né? Não Quando mexa. você estava falando, eu ia dizer isso. A pergunta, né? Precisamos mudar isso? Ou será que a gente só quer mudar porque o vizinho mudou? Porque a igreja tal mudou? E se a gente não fizer, o meu membro vai para lá? A igreja Nossa Senhora dos Rosados Pretos, ela tem hoje uma membresia de 60 pessoas. E imagina o apelo visual, estético, dos movimentos carismáticos para os jovens daquela igreja. Porque eles lá, a vestimenta, o comportamento, tudo é na linha tradicional, certo? Então eles são convictos. E aí, se eles ficarem mudando porque a outra faz e com medo de fulaninho que tá aqui para lá, certo? A tradição vai embora. E aí entra minha segunda autora, outra fonte que eu trabalho, que é a Danielle Reveleger. Sim. Do movimento do o peregrino e o convertido. Que existe esse fluxo hoje, né, de pessoas. A pessoa que bebe na modernidade, que bebe na tradição, que vai numa igreja, que vai na outra. E fora o trânsito, né, entre pessoas que de manhã vai numa missa católica e à noite vai para o culto. Também é outro fenômeno. É outro fenômeno, né? Que está conectado, né? Dentro da modernidade. Que esse aí é bem mais moderno mesmo. Esse trânsito religioso. Então, as igrejas precisam se perguntar o que é que nós queremos, quem nós somos, qual é a nossa visão, qual é o nosso propósito. E é o que a Igreja Nossa Senhora dos Rosários faz. Eles não estão preocupados com comentários, com o que dizem deles. Se lá tem 10 pessoas, tem 15, tem 20. Eles estão preocupados com o rito. Em fazer, em trazer o essencial, né? E serem os guardiões. Sim. A ideia de somos os guardiões da tradição. Muito bem, Davi. Quero te agradecer por esse momento. Eu que agradeço, Cláudio, pelo convite aí. E a gente fez uma conversa que teve como cerne um fenômeno de uma igreja católica específica, né? Mas isso acaba trazendo uma série de discussões e de reflexões sobre a nossa condição enquanto religioso, né? E isso com certeza enriquece. Só para concluir, Cláudio. Sim. Você falando isso aí, eu lembrei. O grupo Nação Zamberacatu passou pelo processo de tradição e modernidade. Também. O maracatu é a tradição. É o maracatu de Recife, o baque virado, a percussão. O zambê já é a modernidade, certo? Fora os elementos também que existem no cortejo. Existem diferenças no cortejo do maracatu de Recife.
Se alguém do Maracatu de Recife chegar para ver o cortejo do Zamberacatu, vai dizer assim, aquilo é diferente, aquilo é diferente, aquilo é diferente. Ou seja, tradição e modernidade caminhando junto. Então, esse fenômeno não é só protestantismo, catolicismo, religião afro-brasileira. É um fenômeno religioso. Sim, era o que né? eu queria fechar dizendo isso, que a discussão nossa, ela começa com um foco específico, né, que está se analisando. Mas a gente abriu, né? Percebe que isto está presente em todas as manifestações religiosas. Exatamente. Não é? E aí isso tem que ser refletido. Isso. E no nosso caso, especialmente dentro do nosso contexto. E dentro dessa discussão das igrejas protestantes, dá uma discussão que vai longe. Exatamente. Análise de música, de pregação, de muita coisa. Mas aí, né, é outro podcast. Então, muito obrigado por enriquecer nosso espaço aqui, viu? Eu que agradeço, Cláudio, e parabéns mais uma vez, viu, pelo trabalho que você vem realizando, e tenho certeza que esse podcast aqui vai ser uma referência para vários estudantes, não só de teologia, viu? Sim. Mas estudantes de história, de religião, filosofia. Nós temos um doutor em filosofia aqui, né? Então, é muito bom, né, poder ver um podcast que traz essa conversa entre fé e ciência. Ó, sua lembrancinha da participação em Muito obrigado. Quem vai gostar muito é minha esposa. Pronto, eu sempre digo que a maioria dos convidados é sempre a esposa quem gosta da lembrança. Ela vai ficar feliz, né? Mas é isso, para você cuidar e estar lembrando da gente. Eu agradeço. Valeu, Cláudio. Então, pessoal, é isto. Espero que vocês tenham apreciado e até o nosso próximo episódio.